aqui para dar início a mais um culto abençoado, um culto que vamos entregar nossa adoração, nosso louvor a Deus. Amém? Muito obrigada porque você veio. Você podia estar em casa, no seu quentinho, e você decidiu estar aqui para adorar, para louvar ao nosso Deus e para receber o alimento espiritual que é a santa palavra dele. Vamos orar? Curvem as suas cabeças. Senhor Deus amado, Pai Santo, Pai querido, nos colocamos, Pai, diante de Ti, para agradecer a Ti, Senhor, pelas nossas vidas, para agradecer a Ti, Senhor, por mais um culto, Senhor, por mais um domingo, que podemos estar aqui reunidos, Pai. Obrigada, Senhor, por ter cuidado de cada um aqui, Senhor, por ter sustentado, Senhor, cada um no problema que cada um passa, Senhor. Pai, te pedimos, venha, Senhor, essa noite, derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo nesse lugar, Pai. Manifeste-se, Senhor, aqui nessa noite, Pai. Venha, Senhor, transbordar, Senhor, todos os corações, Pai, que estão aqui, que anseiam pela Tua presença, Pai, que anseiam por Ti, Senhor. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida de todos que estão aqui. Te agradeço, Senhor, por o cuidado, Pai, que Tu tens conosco. Pai, receba, Senhor, receba os nossos corações, receba o nosso louvor, receba, Pai, a nossa adoração nessa noite, Pai. Conduza, Senhor, tudo conforme o Teu querer, Pai, conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Assim nós oramos, Pai, e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar, vamos adorar, vamos celebrar com palmas. Amados, nos ajudem com suas palmas, que hoje nós estamos sem bateria, mas o nosso louvor não para, a nossa adoração não para, amém? Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória.
Porque o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Porque o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Só a igreja. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia, glória a Deus. Sente, por favor. Graça e paz, meus irmãos. Muito bem-vindos para mais um grande culto. Ninguém aí é norueguês desde pequenininho, né? Vencemos a batalha, tá certo? Chegamos até aqui. Feliz de ver o Richard lá atrás. Bem-vindo, bom te ver aí. Abra a palavra do Senhor no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 15, versículo 9 a 17. Estou contente por poder voltar, né, depois de 15 dias, 2 domingos, longe deste lugar abençoado. Não imaginem vocês a minha ansiedade em casa de poder querer estar aqui com vocês. E os dias não passavam. Mas eu testemunho depois. Diz assim a palavra do Senhor: eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. E aí eu perguntaria, de que maneira isso se dá? Permanecer no amor de Deus. A palavra responde: quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai, permaneço no amor dele, eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, a sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. E qual é? Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que este, de dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravo, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei. E aí eu pergunto, para que ele nos chamou? Para qual propósito fomos escolhidos? A palavra responde: para irem e produzirem frutos duradouros. Para que só então o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: ame uns aos outros. 5 de julho de 2026, primeiro domingo de mais um semestre que se inicia. Com este novo semestre, renovam-se as oportunidades para recomeçar. Dentre essas oportunidades, eu destaco a principal: tempo oportuno para nos voltarmos ao propósito inicial para o qual Deus nos chamou. Para quê? Para cumprir um propósito. E qual é o propósito? Em obediência, ir, igreja em movimento, e produzir frutos duradouros. Repita comigo: eu fui escolhido. Agora eu vou perguntar: para quê? E você vai responder: para ir e produzir frutos. Tá bem? Para ir e produzir frutos. Então,
diga após eu dizer: eu fui escolhido. Você acredita nisso? Agora eu pergunto: para que você foi escolhido? Para ir e produzir frutos. Novamente? Você entendeu para que você foi chamado? Para que você foi escolhido? A menos que você diga: não, eu não fui escolhido. A menos que você diga: não, eu não fui chamado. Mas você sabe que não é essa a verdade. A verdade é que você foi escolhido. A verdade é que você foi chamado. Para quê? Para vir a um culto de domingo, celebrar ao Senhor, adorá-lo com as canções, alimentar-se da palavra ministrada, ser fortalecido no Espírito de Deus. E é semana que entra, é semana, é vida que segue. Vamos até o próximo domingo. Também para isso. Mas muito mais do que isso. Para cumprir um propósito. Ele nos chamou para cumprir um propósito para com os de fora. Amém? Se de fato amamos a Jesus, obedecemos os seus mandamentos. E esta é a essência do texto bíblico que lemos. E eu paro aqui porque não é pregação. Se bem que estou me coçando para pregar. Mas o fato é que precisamos entender de vez isso. Amamos a Jesus? Amamos. Então, precisamos obedecer os seus mandamentos. Essa é a maneira de demonstrarmos nosso amor a Ele. Se você ainda não está produzindo frutos, atente para isso. É uma questão de obediência. Se você ainda não está indo, através das tuas orações, das tuas ofertas missionárias, através de você mesmo, a um vizinho, a um amigo, faça isso em obediência à palavra do Senhor. Eu quero orar com vocês. Eu quero antes agradecer pelas orações da igreja. Dia 18 de junho eu passei por uma cirurgia. Foi um pouco mais extensa do que estava planejado. E eu vou saber o resultado da biópsia agora na terça-feira. Mas, segundo o médico, eu estou super bem e eu me sinto bem. E graças a Deus por isso e pelas orações da igreja. Acredite, quando você pede oração ali no grupo da igreja, que Deus está entrando em ação. Acredite. E depois não esqueça de voltar ali e agradecer no grupo. Primeiramente a Deus que ouviu a oração e depois aos irmãos que intercederam por você. Amém? A cada culto aprendemos um pouquinho mais. Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Eu peço que continue orando por esse resultado da biópsia na terça e na quinta eu já tenho médico novamente. Estou voltando aos pouquitos, tá certo? Ainda não na velocidade que eu gosto, né? E que eu me adapto, mas até o dia 18 de julho, que são 30 dias, eu preciso estar com o freio de mão um pouco mais puxado. Peço que continuem orando. Vamos continuar orando pelo irmão José La Roça. Ele já está aqui em Canoas, né? Mas ele precisa de muito resguardo com relação a frio e tudo mais. A última quimioterapia judiou dele bastante. Então ele deve estar assistindo o culto. Que a graça do Senhor o alcance onde ele está. Vamos continuar orando pelo irmão Laudares também, que também tem enfrentado um câncer de próstata. E eu creio na misericórdia do Senhor para todos nós, né? Então nós vamos continuar orando, batendo a porta do Senhor. Nós vamos orar também pela Pâmela, que precisou internar uma vez mais, para que o Senhor estenda a sua mão de poder, de médico, dos médicos sobre a vida dela. Nós vamos orar pelo pastor Cleiton. Hoje é um culto missionário. Nós vamos orar pela família dele. Ele está muito feliz, iniciou um Instituto Bíblico, um seminário, em outras palavras, com brasileiros e também uruguaios. Nós vamos orar também pela Aida, que tem uma perícia amanhã, também pela sua família. Ela não cansa de pedir pela família, e é isso mesmo. Só pare de orar depois que Deus responder, e aí continue orando agradecendo. Nós vamos orar pela Leci,
pela saúde da Leci, pela saúde da família dela, pela irmã dela que tomou decisão pelo batismo, que também está enferma. Nós vamos orar pelo pai da Anília. O Rodrigo e a Anília tiveram que ir lá socorrê-lo e levá-lo ao hospital. Ele também tem enfrentado um câncer. Que o Senhor tenha misericórdia também. Amém? Há mais alguém que gostaria de levantar a sua mão, de pedir? Kathleen? Vitor. Vamos orar pelo Vitor. Tá bem. Vamos orar por ela também. Mais alguém gostaria de manifestar o seu pedido de oração? Sim. O seu Francisco, que continua na UTI. Vamos orar por ele, vamos orar pela Bianca, pelo Lucas, para que Deus os fortaleça também. São tempos difíceis, saúdes debilitadas, mas é uma circunstância que passa. O importante é não perdermos a fé em Cristo Jesus, porque Ele não é um Deus de circunstância. Ele é conosco na hora da alegria, mas também na hora da dificuldade. Ele é conosco. Amém? Vamos orar pela irmã Nilza também, que está enfrentando também dificuldades de saúde já faz algum tempo. E Deus é poderoso para intervir. Vamos orar pelo Daniel também. Amém. Pela Joselma, a missionária Joselma. Percebam que, o teu irmão Thales também, percebam que são muitos pedidos. Você crê que Deus pode intervir? Amém? Então nós vamos levantar um clamor. E como nós vamos fazer isso? Vocês vão orar em voz alta junto comigo. A oração da igreja, a palavra do Senhor fala que é a oração feita com fé. Amém? A oração feita com fé. Se você crê, assim como você diz, seja feito segundo você assentou em seu coração a vitória daqueles que sofrem. Amém? Querido Deus, igreja, unimos a nossa fé, Senhor, de maneira tal, Senhor, que aqueles que estão pedindo oração, aqueles, ó Deus, que estão enfrentando dificuldades em todas as áreas da vida, principalmente, Senhor, na questão da sua saúde, Pai, Tu é poderoso, Senhor, para intervir. Senhor, a enfermidade, a dor, às vezes o pouco recurso ou até mesmo a falta dele, Senhor, trazendo preocupação, ou até mesmo colocando as pessoas sem uma saída, sem saber o que fazer e contentando-se e conscientizando-se em continuar com uma dor, algo terrível. Senhor, mas Tu és a nossa esperança. Tu és aquele, Senhor, que colhe as orações dos santos em taças de ouro, diz a Tua palavra. E as orações dos santos são como aroma suave às Tuas narinas. Querido Deus, foram muitos os pedidos hoje à noite aqui, foram muitas as mãos levantadas. Eu intercedo por cada uma delas, ó Deus, na certeza de que Tu és o mesmo Deus que esteve comigo ali naquele hospital. Continua, Senhor, agindo e o progresso tem sido maravilhoso. Pai, para que o mesmo aconteça com cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Senhor, que eles possam confiar, ó Deus, de que Tu é a resposta de que eles precisam. Sim, ó Pai. Eu Te peço também que Tu acrescente a fé daqueles que, quem sabe, já desistiram, Senhor. Em nome de Jesus, estenda a Tua mão. Eu oro pelos missionários também, Deus, para que a Tua boa mão continue com eles, em especial o pastor Cleiton, a sua família ali no Uruguai. Senhor, animando eles, fortalecendo, porque tem dias, Senhor, que os recursos que precisam não entram, as lideranças que precisam ser formadas são escassas, a disponibilidade das pessoas em servir é menor, a cultura, tudo é diferente, Senhor.
Não deixe o teu filho desanimar, Pai. Mas que ele sempre olhe, Pai, para o propósito para o qual tu o chamou. Que tu o chamou para que ele seja frutífero no reino. E que os frutos permaneçam, sejam duradouros. Senhor amado, eu oro também, Senhor, pela Joselma, uma missionária que está retornando ao Brasil para uma cirurgia, está interrompendo o trabalho, Deus, missionário, Senhor. Ó Deus, para estar aqui, cuidar da sua saúde. Eu oro, Senhor, clamando pela vida dela também, Senhor. Pai, uma vez mais, eu não sei o que aconteceu lá com o pai da Nília, mas eu sei que tu dá ordem aos teus anjos a respeito daqueles que te temem, Senhor. Porque tu és um Deus de providência. Essa igreja já provou muito do milagre, Senhor, da tua parte, porque só o Senhor pode fazer milagres. Eu assim oro, Deus, na expectativa de trazer aqui ainda muitos testemunhos dos teus feitos maravilhosos. Assim nós oramos também por aqueles que vão ofertar para os campos missionários, para aqueles que compreenderam que tudo vem do Senhor. Ninguém oferta se não tem, ninguém dá aquilo que não tem, mas dá aquilo e não retém aquilo que tu tens dado a cada um. Assim, Deus, nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, igreja. Vamos ofertar ao Senhor com muita alegria. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir
para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória.
Sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Yahvé, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Antes de entrarmos na palavra, vou pedir para os irmãos se assentarem um pouco, rapidamente. E eu queria falar um pouco antes da palavra sobre a Secretaria de Missões da CBX. A gente tem a Secretaria de Missões Nacional, que trabalha com os nossos campos transculturais e que trabalha com campos em outros estados, e temos a Secretaria de Missões Regional, que trabalha com campos aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu queria rapidamente passar um vídeo sobre a Secretaria de Missões Regional. O Rio Grande do Sul é terra de raízes profundas
e de um povo que conhece o valor do trabalho. Mas para além das fronteiras geográficas e culturais, existe um território que clama por esperança. Em cada cidade, em cada comunidade, há pessoas que ainda não conhecem o verdadeiro evangelho. Somos um estado com mais de 11 milhões de corações. No entanto, ainda existem cidades com pouca ou nenhuma presença evangélica. Há vazios urbanos, onde a solidão e a falta de propósito batem a porta de milhares de famílias. Há cidades sem um testemunho forte. Há igrejas pequenas, líderes sobrecarregados e campos que clamam por apoio, oração e cuidado. Atualmente, o nosso estado ocupa o segundo lugar entre os estados menos evangelizados do Brasil. Deus ama essa terra, ama o povo gaúcho, nossas cidades e nossas histórias. E Ele escolheu a sua igreja para ser luz aqui. A Secretaria de Missões da CIBERGS existe para servir as igrejas do Rio Grande do Sul, mobilizando, apoiando, fortalecendo igrejas e campos missionários, para que o evangelho alcance mais pessoas. Missões não começam em outro país. Elas começam aqui, quando a igreja ora, serve e testemunha no lugar onde Deus a plantou. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E Ele nos envia para este tempo, para esta terra gaúcha. Deus continua chamando sua igreja no Rio Grande do Sul. Ore, envolva-se. Seja a missão onde você está. Evangelizadas do país, 15 estão aqui. É onde tem o maior número de suicídios também. O maior número de depressão está no nosso estado. E nós somos chamados a fazer a diferença neste lugar. Nós também estamos, como Secretaria de Missões, querendo trabalhar junto às igrejas um projeto de oração, onde cada igreja vai estar orando por 4 cidades, entre elas, uma delas com menos de 5% de evangélicos aqui no Rio Grande do Sul. Eu só queria apresentar um pouquinho também desse projeto de oração e fazer o convite à igreja para estar orando junto conosco. Nós vamos estar trazendo 4 cidades das que não têm plantação batista independente para estarmos orando juntos por essas cidades também. O Rio Grande do Sul, ele tem grandes desafios espirituais. Como eu já disse, é um dos estados menos evangelizados do Brasil, como a gente viu no vídeo, é o segundo. Milhões de pessoas sem uma igreja evangélica próxima, crescente sofrimento emocional e familiar, altos índices de depressão e suicídio, comunidades marcadas por solidão, violência e desesperança, muitos lugares com pouca presença de evangélicos. Mas cremos que Deus pode transformar esta realidade. Quando a igreja ora, cidades são alcançadas, famílias são restauradas e o evangelho avança. O Rio Grande do Sul em Oração é um projeto que, como Secretaria de Missões, a gente quer estar compartilhando as igrejas da nossa convenção, as igrejas batistas independentes aqui no Rio Grande do Sul, cada igreja intercedendo por cidades, vidas e pelo avanço do reino de Deus. A visão que a gente tem com esse projeto é uma igreja unida em oração para transformar o Rio Grande do Sul. Nós cremos que Deus continua agindo por meio da oração do seu povo e, por isso, a Secretaria de Missões da CIBERGS quer convidar cada igreja a assumir esse compromisso de estar orando junto conosco por cidades aqui do Rio Grande do Sul, para que igrejas sejam fortalecidas, para que novas igrejas possam ser plantadas, para que famílias possam ser restauradas, para que outras pessoas possam ser alcançadas pelo amor de Deus, que também um dia nos alcançou, para novos vocacionados, para o fortalecimento de líderes e missionários, e para que o Rio Grande do Sul possa experimentar uma transformação espiritual, para que o nome de Deus possa ser engrandecido. E enquanto Betel Canoas, das cidades onde a gente não tem presença de batista, a gente queria convidar a igreja para estar orando por São Sebastião do Caí, Triunfo, Monte Negro e uma das cidades que tem menos de 5% de cristãos, que é Boa Vista do Sul. São cidades pequenas, se a gente for olhar algumas delas, com pouca população, mas são pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno, sem conhecer a verdade do Evangelho. E nós, mesmo se nós não formos, ou se nós não tivermos no momento como contribuir,
nós podemos orar por essas cidades, nós podemos orar por essas pessoas, nós podemos orar para que Deus possa enviar pessoas para pregarem o Evangelho nessas cidades. E esse é o convite que eu queria deixar para a igreja, para participar desse projeto conosco, orando por essas 4 cidades durante esse tempo. E estaremos orando, como eu já disse, por novas igrejas, salvação de vidas, famílias fortalecidas, por novos vocacionados também, por discipulado, por jovens, por avivamento, por transformação social. E o nosso desafio é cada igreja intercedendo. E nós esperamos não só mudanças estatísticas, mas também ver Deus transformar vidas, fortalecer igrejas e fazer o Evangelho alcançar as cidades no Rio Grande do Sul. E, por fim, mudar a realidade que nós muitas vezes ouvimos. E no CBM, conversando com outras pessoas que trabalham com missões aqui, eles, uma agência, chama ESME aqui, eles ouviram de pessoas de outro estado. Eles disseram assim, eles contando que a primeira vez que eles ouviram, eles pensaram, deve ser brincadeira, porque eles perguntaram se o Rio Grande do Sul tinha igrejas. No segundo dia, eles perguntaram de novo se o Rio Grande do Sul tinha igrejas. E eles se atentaram também para essa realidade de que nós precisamos interceder e fazer a diferença nesse estado. Porque o Senhor tem grandes coisas para fazer aqui no Rio Grande do Sul. E nós, como igreja, somos convocados a fazer parte disso. Amém. Nesse momento, agora, eu também queria ler a palavra do Senhor. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Nós vamos estar lendo do versículo 13 ao versículo 17. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer assim: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. No entanto, nem todos se submeteram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Vamos ter mais uma palavra de oração nesse momento. Senhor, nós te damos graças pelo teu amor, pela tua bondade, Jesus. Te pedimos que o Senhor continue, Senhor, a falar aos nossos corações nesta noite, Pai, a nos despertar, Senhor, para aquilo, Senhor, que o Senhor tem a realizar através das nossas vidas, Jesus. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa encontrar em nós, Senhor, no nosso coração uma terra fértil e boa para a tua palavra, Senhor amado. E que nós possamos, Senhor, como já foi dito aqui esta noite, dar frutos, Senhor, e dar frutos, Senhor amado. Fala conosco, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. E para entendermos um pouco do contexto histórico dessa carta de Paulo aos Romanos, Roma era a capital do império naquela época. E ali existia, em Roma, uma mistura de culturas e de religiões. E em meio a essa diversidade, Paulo desejava, ele ansiava que o Evangelho alcançasse a sociedade romana como um todo, tanto para judeus quanto para gentios. Naquela época, os gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Nós éramos considerados gentios. A comunidade cristã em Roma era formada por judeus convertidos e gentios que abraçaram a fé em Jesus, que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. E Paulo, ele escreve esta carta para instruir esse povo e para exortá-los em sua caminhada de Cristo. Ele vai abordar na carta aos Romanos questão como a justificação pela fé, não é por obras, a vida no Espírito e a nossa conduta enquanto cristãos. Paulo, em sua carta aos Romanos, ele vai apresentar a justiça de Deus por meio de Cristo Jesus. E isso ele vai afirmar no seu capítulo 3, dos versículos 21 ao versículo 24, quando ele diz: agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas.
Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E aqui Paulo deixa claro a unificação do judeu e do gentio no pecado por causa da queda. Havia tensões entre os cristãos nesse contexto de diferentes origens em Roma. E Paulo vai escrever para eles para lembrar que todos pecaram e necessitam da graça de Deus, promovendo a igualdade e a paz, ressaltando que a justiça salvadora do Evangelho é uma necessidade para todos. Essa justificação, ela só vem pela graça por meio da fé. E certamente, esse é o tema central da carta de Paulo aos Romanos. Ele expõe que judeus e gentios, unidos no corpo de Cristo, constituem um único povo. O comentarista Wisber vai dizer que Paulo passa da soberania divina, no capítulo anterior, que é o capítulo 9, para a responsabilidade humana no capítulo 10. A justiça de Deus é alcançada mediante Jesus. As passagens de Romanos tendem a provocar duas coisas no leitor. Uma delas é a ansiedade, outra delas é a gratidão pela salvação de Deus. E esse primeiro sentimento de ansiedade se dá no coração daqueles que ainda não são filhos de Deus, daqueles que ainda não reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador. E o segundo sentimento é o sentimento de gratidão, que brota no coração daqueles que já foram regenerados por Cristo. Afinal, estes não têm mais sobre si condenação, seus pecados foram perdoados e são considerados justos por Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Têm paz e vivem esperando um momento de glorificação, onde por fim passarão a vida eterna ao lado do Senhor. E esse é um presente de Deus. Não vem por merecimento. Mas essa gratidão também nos leva a refletir que nós não podemos permanecer com essa gratidão apenas no nosso coração. Ela precisa transformar-se em missão. Quem já experimentou da graça de Deus também tem uma responsabilidade de anunciar e levar essa graça para outras pessoas. A salvação recebida gera compromisso em nós para com aqueles que ainda não ouviram sobre as boas novas do Evangelho. E assim, a carta aos Romanos, ela nos conduz da celebração da salvação à participação na missão de Deus, a sermos participantes daquilo que o Senhor está fazendo. Os versículos que nós lemos, de muitas maneiras, resumem o coração da carta aos Romanos. Até este ponto, Paulo já havia dedicado 9 capítulos para apresentar a beleza do Evangelho, as boas novas da salvação. E à medida que nós vamos avançando nessa carta aos Romanos, especialmente no capítulo 15, percebemos que o motivo principal de Paulo escrever esta carta era encorajá-los a participar com ele da expansão do Evangelho. Não apenas em Roma, mas também entre povos que ainda nunca haviam ouvido falar. Nesse contexto, especificamente na Espanha. E nós também temos esse contexto aqui no nosso estado. Às vezes nós pensamos que só existem pessoas não alcançadas em outros continentes, pessoas não alcançadas distantes. Mas o Rio Grande do Sul também enfrenta uma realidade que pessoas precisam ouvir do Evangelho. No capítulo 10 de Romanos, Paulo vai explicar que a salvação não é conquistada por obras. É mediante a fé em Cristo Jesus. E essa fé, ela não vem de maneira espontânea. Deus vai nos apresentar um caminho para que o Evangelho chegue às pessoas. E se Deus estabeleceu a proclamação do Evangelho como um meio de conduzir pessoas à salvação, esse texto que nós lemos da carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 10, revela 3 verdades sobre esse processo.
E a primeira verdade nós podemos ver no versículo 13 do capítulo 10, que vai dizer assim: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A primeira verdade é que a salvação está disponível para todo aquele que invoca o nome do Senhor. E essa expressão todo aquele vai demonstrar que a graça de Deus ela não é limitada. Ela não está limitada a uma etnia, ela não está limitada a uma cultura, ela não está limitada a uma classe social, ela não está limitada à nacionalidade. O Evangelho ele rompe todas essas barreiras étnicas, geográficas, religiosas, culturais, alcançando todos os que depositam a sua confiança em Jesus. E Paulo vai citar aqui a profecia que já estava descrita em Joel 2,32, que diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento, até mesmo entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. E neste versículo, a palavra salvo vem de origem grega, que significa algo liberto de algo. O contexto determina o que é salvo de quê. Nós fomos salvos do pecado que estávamos. Porque todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Mas Ele enviou, por sua misericórdia, Jesus para morrer na cruz e levar sobre si os pecados que eram nossos. No contexto de Romanos 10, Paulo fala sobre confessar aquilo que cremos ser verdades. E aqui ele traz que não há distinção entre judeus, entre gentios, entre raças, entre nacionalidades. Todos os que invocam o nome de Cristo podem ser salvos. Quando invocamos a Deus, alcançamos riquezas. E isso nos salva e nos livra da pobreza. Mas não são riquezas terrenas. São riquezas espirituais. E também nos livra de pobreza espiritual. A pobreza espiritual, ela consiste na falta de comunhão com Deus, de comunhão com a igreja. Mas se nós invocarmos a Jesus e crermos nele, nós podemos experimentar todas as riquezas espirituais que Deus tem para nós. Porquanto a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Ao citar o profeta Isaías 28:16, que diz assim: por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já aprovada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. E nós sabemos que Isaías foi um dos profetas messiânicos que mais anunciou a vida de um Messias. E Jesus é essa pedra angular, aquele que confia no Senhor. Por mais que passe por diversidades, por mais que passe por tribulações, ele não se deixa abalar, porque a sua confiança não está depositada em situações, mas a sua confiança está depositada no Senhor Jesus. Paulo ele vai mostrar que a garantia da salvação, aquele que crê, não é apenas um sentimento, mas é uma promessa infalível das Escrituras. Deus empenha sua própria palavra nessa promessa. O homem não é salvo por obras, o homem é salvo pela fé em Cristo Jesus, ou não é salvo de modo algum. A salvação só existe por meio da fé em Jesus Cristo. Mas, caminhando mais adiante, Paulo faz uma pergunta importante no versículo 14, na parte A. Como invocarão aquele em quem não creram? Contudo, invocar o nome do Senhor vai muito além de apenas pronunciar com os nossos lábios. Nas Escrituras, esse ato representa reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nos arrepender sinceramente dos nossos pecados e colocar toda a nossa confiança na obra salvífica de Cristo Jesus. Trata-se de um clamor que brota de um coração transformado, de um coração regenerado. E esse convencimento só vem por meio do agir do Espírito Santo.
Ninguém clama por Cristo sem antes confiar nele. E aqui Paulo vai começar a falar, a destacar a necessidade de que as pessoas ouçam sobre a mensagem para que elas possam crer. Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que a lógica é simples. Se alguém nunca ouve a mensagem do Evangelho, não pode crer nela. E se não crê, não pode ser salvo dos seus pecados. A mensagem da salvação precisa ser proclamada em todo o mundo, a cada criatura e até os confins da terra. Embora essa salvação seja oferecida de forma gratuita a todos, ela também depende de uma resposta consciente e pessoal ao Evangelho. Por isso é necessário que alguém anuncie essa mensagem. Como a palavra de Cristo chegará até as pessoas? Alguém precisa anunciar. Como ouvirão se ninguém pregar? E como pregarão se não forem enviados? Se nós observarmos atentamente os verbos desse texto, percebemos o plano de Deus para levar o Evangelho a todos os povos da terra. Tudo começa com Deus salvando pessoas que outrora eram pecadores. E em seguida, enviando essas pessoas para proclamar e anunciar o Evangelho de Cristo. E nós somos convocados a proclamar e anunciar esse Evangelho que um dia nos alcançou. Vivemos em um mundo onde muitas pessoas jamais ouviram sobre o Evangelho. Não porque Deus não queira salvá-las, mas porque ainda não tiveram a oportunidade de conhecer. Aquele em que precisam crer. E isso, como igreja, nos desperta a uma responsabilidade para a missão de Deus. Se Deus oferece salvação a todos, nós, como povo de Deus, como igreja de Cristo, precisamos anunciar essa salvação a outras pessoas. E aqui vamos para uma segunda verdade sobre a proclamação do Evangelho como meio de conduzir pessoas à salvação. Nós vimos que a primeira verdade é que a salvação está disponível para todo aquele que invocar o nome do Senhor. E uma segunda verdade que vemos nesse texto é que Deus envia a sua igreja para anunciar o Evangelho. E é um privilégio podermos fazer parte disso. O versículo 14, parte B, e o versículo 15 vão dizer assim: e como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Após afirmar que é necessário crer para invocar o nome do Senhor, Paulo vai nos apresentar uma série de outras perguntas nesses versículos. E essas perguntas revelam um método estabelecido por Deus para a expansão do reino dele. Embora Deus seja soberano e pudesse comunicar a sua mensagem diretamente aos homens, ele escolheu envolver a sua igreja. Ele escolheu a cada um de nós para fazer parte disso. É um privilégio podermos fazer parte da missão de Deus, podermos fazer parte do que Deus está fazendo no mundo, do que Deus está fazendo em Canoas, do que Deus está fazendo no Rio Grande do Sul, do que Deus está fazendo no Brasil, do que Deus está fazendo no mundo e do que Deus está fazendo até os confins da terra. O versículo 14 nos apresenta 4 perguntas que juntas formam uma sequência lógica. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai afirmar que elas apontam para 6 estágios na evangelização. E Paulo os cita do fim para o começo: ser salvo, invocar o nome do Senhor, crer, ouvir, pregar e enviar. Mas não se pode invocar alguém em quem não se crê. E não se pode crer em alguém em quem não se ouviu falar. E não se pode ouvir falar sem que haja alguém que anuncie essa mensagem. E como eu já falei anteriormente, a salvação só é alcançada por meio da fé em Jesus. O autor da carta aos Hebreus vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé, ela não surge do nada. Ela é gerada por meio da palavra de Deus,
Como afirma as Escrituras, a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o anúncio dessa mensagem de boas novas é o meio pela qual a fé é plantada nos corações. Vamos juntos imaginar um campo fértil, pronto para produzir frutos. Sem a semeadura, esse potencial permanentemente adormecido. Da mesma forma é o coração humano. Embora capaz de receber a salvação, precisa ser alcançado pela palavra de Deus. E a pregação é a semeadura que vai despertar a fé e produzir o fruto da justiça. E nós, como igreja, somos portadores dessa mensagem. Nós temos a responsabilidade de proclamar esse evangelho. Como está escrito no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15, vai nos dizer: Ele lhes disse, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Nós não podemos nos calar diante da necessidade do mundo. É preciso que a voz do evangelho se espalhe. É preciso que esse evangelho que leva vida, que leva esperança, se espalhe através das nossas vidas. O próprio Jesus, ele foi enviado pelo Pai. E agora, como igreja, ele também nos envia a continuar anunciando as boas novas. Como está escrito no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Novamente Jesus diz, Pai seja convosco, como o Pai me enviou, assim eu os envio. E é à medida que o evangelho é anunciado e as pessoas ouvem que muitas creem. É claro que nem todos responderão com fé, mas sabemos que muitos crerão, porque o evangelho possui poder para a salvação. Um dia, todas as pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas experimentarão a salvação de Deus. É quando as pessoas ouvem dessas boas novas, é quando as pessoas ouvem desse evangelho que elas creem. E é quando elas creem que elas invocam o nome do Senhor. E todos aqueles que invocam o nome do Senhor são salvos. Em outras palavras, existe apenas um ponto em que esse plano pode ser interrompido. Quando nós, Igreja de Cristo, enviados pelo Espírito Santo, deixamos de proclamar o Evangelho, deixamos de anunciar as boas novas. Essa é uma das razões pela qual ainda existem cerca de 3 bilhões de pessoas não alcançadas no mundo. É por isso que nós oramos diariamente por povos não alcançados. É por isso que nós oramos diariamente para que o Senhor envie pessoas. E esse texto, ele nos desafia a assumir o nosso papel na grande comissão. Que nós possamos anunciar as boas novas a todas as pessoas. O Senhor, Ele usa cada uma das nossas vidas para esse propósito. Ele usa as nossas orações, Ele usa as nossas finanças, Ele usa a nossa vida como um todo para esse propósito. Ele usa o nosso ir para alcançar as pessoas ao nosso redor, exatamente onde vivemos. O ir para alguns será do outro lado do mundo. Para outros, do outro lado do continente. Para outros, do outro lado do país. Para outros, do outro lado do estado. Para outros, do outro lado da cidade. Para outros, apenas do outro lado da rua. Para outros, dentro do nosso trabalho ou na nossa própria casa. O que devemos lembrar é que precisamos anunciar a palavra do Senhor em todo o tempo. Esses dias eu estava ouvindo uma palavra. Eu agora não me recordo bem quem era o pregador, mas algo me chamou a atenção quando ele falou sobre urgência e sobre prioridade. A urgência, ela nos leva ao imediatismo. É algo que nos prende a um tempo imediato. Por exemplo, algumas atividades que nós procrastinamos, quando chega ao limite, elas se tornam urgentes de serem realizadas. Porque nós procrastinamos e deixamos para a última hora. A prioridade, ela vai referir-se à escolha consciente do que deve ser feito. Primeiro, em prol de um objetivo.
Logo, muitas vezes, muitas pessoas afirmam que a missão de Deus é urgente. Mas ela muitas vezes é urgente porque ela não tem sido a nossa prioridade. E como afirma Christopher White, não é tanto uma questão de Deus ter uma missão para a sua igreja no mundo, mas sim o de ter uma igreja para a sua missão no mundo. A missão não foi feita para a igreja, mas nós como igreja fomos feitos para a missão. Nós como igreja temos o propósito de anunciar o evangelho de Cristo a todas as pessoas. No versículo 15, na parte B, Paulo vai dizer: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. E quando Paulo fala sobre belos os pés daqueles que anunciam as boas novas, eles não estão falando apenas dos pastores, dos vocacionados, dos missionários, daqueles que estão, do pregador que está no púlpito. Ele não está limitando essa função àqueles que ocupam um púlpito. A expressão grega descreve a missão de um mensageiro, alguém que é encarregado de anunciar a mensagem do rei de forma fidedigna. Assim, cada um de nós, como discípulos de Cristo, temos a responsabilidade de proclamar o evangelho onde Deus tem nos colocado. Paulo vai citar Isaías 52:7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. E ele vai transportar aqui o episódio de um mensageiro que anuncia o fim do cativeiro para o mensageiro que anunciam as boas novas da salvação. Na cultura antiga, os mensageiros eles percorriam longas distâncias para levar notícias. Quando traziam uma mensagem de vitória, uma mensagem de paz em seus pés cansados, os seus pés eram considerados belos. Mas não eram belos pela aparência, mas pela importância da mensagem que eles carregavam. E o Evangelho é a mais bela mensagem de salvação para o homem. É a notícia da salvação da graça de Deus derramada por meio de Cristo Jesus. É a mais linda história de amor já contada. É a mais bela história de amor que nós conhecemos. E nós temos esse privilégio. Nós temos o privilégio de ouvir como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Não por nós, mas pela mensagem que nós carregamos. Os pés são declarados belos porque o movimento dos mesmos revela o caráter da mensagem trazida, ou seja, das boas novas. Que os nossos pés possam ser considerados belos, porque caminham para proclamar o Evangelho, onde o Senhor tem nos conduzido, onde Ele tem nos colocado. E assim nós passamos para uma terceira verdade sobre a proclamação do Evangelho, como meio de conduzir pessoas à salvação. Nós vimos que a primeira verdade é que a salvação está disponível para todo aquele que invoca o nome do Senhor. A segunda verdade, que nós vimos no 14b e no versículo 15, é que Deus envia a sua igreja para anunciar o Evangelho. E a terceira verdade, que nós vemos nos versículos 16 e 17, é que ao ouvir a palavra de Deus, que a fé começa a florescer no coração humano. No versículo 16 e 17 vai dizer assim: no entanto, nem todos se submeteram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Mas o Senhor também nos deu o livre-arbítrio de escolha. E Jesus nos ensina, em Marcos 4, na parábola do semeador, sobre isso. Que a palavra de Deus ela é semeada nos corações. Mas o resultado depende de como ela é recebida por cada um de nós. A parábola do semeador, ela vai nos ensinar que há pessoas que ouvem o Evangelho e o rejeitam. Se opõem ou simplesmente não compreendem no coração. Há outras pessoas
que a semente nem sequer chega a germinar na terra, pois não encontra lugar no seu coração. Há outras pessoas que até ouvem, que até simpatizam com a palavra de Deus, que aparentemente recebem essa mensagem de Jesus Cristo, mas quando enfrentam dificuldades, quando passam por momentos difíceis, abandonam a fé. É uma fé superficial. Demonstram satisfação ao ouvir o Evangelho e as coisas boas que provém de Deus. Mas quando vêm os problemas, quando vêm as dificuldades, elas desistem. E existem aquelas pessoas que dão ouvidos à palavra de Deus, que a compreendem pela fé e que produzem frutos em grande quantidade. Porque a semente recebida é comunicada a outros por meio da mensagem do Evangelho. Como eu já disse anteriormente, Deus nos deu o livre-arbítrio de escolher. Nós não somos como fantoches. Quem gosta de brincar de fantoches é o inimigo, não é o Senhor Jesus. A fé genuína, ela não é imposta à força. Deus oferece a sua graça a todos, mas Ele também permite que o ser humano aceite ou rejeite essa verdade. Ainda trazendo Hernandes Dias Lopes, ele vai afirmar que nenhuma nação ouviu mais a mensagem de Deus do que o povo de Israel. Mas a sua incredulidade não era resultado do desconhecimento da palavra, porque eles ouviram, eles conheciam a palavra, mas eles rejeitaram em muitos momentos essa palavra. Paulo, ele reconhece que nem todos crerão ao ouvir. Quando ele cita Isaías 53, versículo 1. Quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Essa pergunta, ela vai demonstrar que a rejeição ao Evangelho, a rejeição à palavra de Cristo, ela sempre existiu. O problema não está na mensagem, mas no coração humano, que foi endurecido pelo pecado. Por isso o autor de Hebreus, ele vai nos dizer: se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o vosso coração. A fé, ela vem pela pregação da palavra. E a palavra de Deus. E assim como os judaístas na época de Isaías não creram na pregação de Isaías, muitos judeus na época de Paulo também rejeitaram o Evangelho. E muitos hoje em dia também rejeitam essa mensagem. Mas não cabe a nós o convencimento. O que o Senhor nos chama é para anunciar essas boas novas. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O nosso papel é pregar a palavra. O nosso papel é anunciar esse amor que um dia nos alcançou. E no versículo 17, Paulo vai dizer: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Uma das afirmações mais importantes da teologia bíblica e um princípio fundamental de evangelização e discipulado. A fé nasce quando a palavra de Deus é anunciada. E é o Espírito Santo quem vai atuar nos corações. E isso nos lembra que o que gera transformação de vidas não é a nossa opinião, não são as mensagens motivacionais, que muitas vezes vêm para afagar o nosso ego, mas é a palavra de Deus que é viva e eficaz. É a verdade da palavra de Deus que gera transformação. As pessoas, elas precisam ouvir a palavra de Deus para crerem. Mas nem sempre, simplesmente ouvir a mensagem leva à fé. O que nos leva a lembrar que a nossa responsabilidade não é converter as pessoas, mas é pregar o Evangelho. É Deus quem vai produzir a fé. Ele faz isso por meio da proclamação fiel da palavra. O sucesso da obra missionária, da evangelização, do discipulado, não depende da nossa capacidade de convencer alguém, mas da eficácia do Evangelho e da ação de Deus. Nossa responsabilidade é anunciar Cristo Jesus com fidelidade à palavra, confiando que o Espírito Santo, ele continua operando por meio dela, para conduzir pecadores, como nós também, à fé em Cristo Jesus. E por isso,
Nós não devemos desanimar diante muitas vezes dos resultados. Nós não devemos desanimar diante das rejeições, pois a palavra do Senhor, ela nunca perde o seu poder. Ela sempre produz o efeito para o qual foi enviada. E ela cumpre os planos de Deus. Caminhando para a conclusão, Romanos 10, do versículo 13 ao 17, nos apresenta 3 verdades sobre o processo de proclamação do Evangelho, como meio de conduzir pessoas à salvação. A salvação está disponível para todo aquele que invoca o nome do Senhor. Deus envia a sua igreja, Deus nos envia para anunciar o Evangelho. E é ao ouvir a palavra de Deus que a fé começa a florescer no coração humano. E esses versículos não são apenas uma explicação sobre a salvação, mas é um chamado para nós, enquanto igreja, de anunciar a mensagem de vida por meio de Jesus Cristo. Porque enquanto houver pessoas que precisam ouvir da palavra de Cristo, nós, enquanto igreja, precisamos ir ao encontro dessas pessoas. Nós, enquanto igreja, precisamos anunciar e confiar que Deus produzirá fé por meio do Evangelho. Enquanto houver pessoas que precisam ouvir, a missão permanece inacabada. E a grande comissão, ela não é uma opção a ser considerada, mas era uma ordem estabelecida por nós enquanto igreja. Que Deus possa encontrar em nós servos dispostos a anunciar a palavra de Cristo, para que outros ouçam, creiam e invoquem o nome do Senhor. E possam ser alcançados pela salvação que está em Cristo Jesus. Essa salvação que outrora nos encontrou, porque também alguém anunciou esse evangelho para cada um de nós. Que este chamado possa ecoar em nossos corações, despertando em nós o amor pela missão de Deus, amor pelas almas que estão perecendo, que estão caminhando para o inferno. Que possamos assumir esse papel enquanto igreja. Seja orando, contribuindo, indo, anunciando. Nesse momento, eu quero, enquanto o grupo de louvor vai estar louvando ao Senhor, que você coloque o seu coração diante do Senhor e reflita se a tua vida tem anunciado essa mensagem do Evangelho para que outros possam crer. Se a tua vida prática, o teu dia a dia, porque nós não devemos ser crentes só aqui, mas nós somos chamados a anunciar, nós somos chamados a ter uma vida prática em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Vamos nos colocar de pé, por favor. Tudo é perda se eu não tenho a ti. A tua graça que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa.
Amém. Nesse momento eu ainda queria orar com a igreja. Eu não vou convidar ninguém aqui à frente, mas quero que você coloque a sua mão no seu coração e apresente a sua vida ao Senhor e diga para Ele que sem Ele você não tem nada. E você que ainda não invocou, se tem alguém aqui que ainda não invocou o nome do Senhor, hoje é noite de salvação. Apresente a sua vida ao Senhor. E você que já foi alcançado pela graça do Senhor, Deus nos chama para que nós possamos levar essa graça para que outras pessoas sejam salvas. Vamos estar orando juntos e colocando a nossa vida como oferta agradável ao Senhor, dispostos a anunciar a mensagem de Cristo Jesus. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque o Teu amor, Senhor, um dia nos alcançou, Senhor. A Deus, nós te louvamos, Senhor, porque todos, Senhor, estavam destituídos, Senhor, da Tua graça, mas foram alcançados. Porque outrora nós pecamos, Senhor amado, mas Tu enviaste Teu Filho Jesus por amor de nós, para que nós possássemos ser alcançados pela graça salvífica de Cristo, Senhor. Ó Deus, eu oro que se tem alguém, Senhor, aqui nesta noite, que ainda não tomou uma decisão, Senhor, que possa, Senhor, ser tocado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Que o Senhor possa tocar, Senhor, esta vida, Senhor amado, para que possa, Senhor, crer, Senhor, que só por meio de Cristo Jesus é que alcançamos a salvação, é que alcançamos a vida eterna, Senhor. Ó Deus, nós somos gratos como igreja, Senhor, porque um dia o Senhor nos alcançou, Senhor amado, e nós colocamos, Senhor, a nossa vida, Senhor, como oferta a Ti, Senhor. Ah, Deus, que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, Senhor, ah, Deus, aonde nós formos, Senhor, que nós possamos Te levar para que outros, Senhor, possam ser alcançados por esse amor, Senhor. Ó Deus, que a cada dia, Senhor, em nós, Senhor, nós possamos ter um coração grato, Senhor, pela salvação que nos alcançou, Senhor, e que essa gratidão, Senhor, possa nos fazer movimentar, Senhor, possa nos fazer anunciar o Teu Evangelho, Jesus. Muito obrigada pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigada por nos lembrar todos os dias do Teu amor, Senhor amado. Ó Deus, muito obrigada por ter enviado Jesus por amor de cada um de nós, Senhor. Ah, Deus, nos desperta, Senhor. Nos desperta no meio da nossa casa, Jesus. Nos desperta na nossa vizinhança, Senhor. Nos desperta, Senhor, nessa cidade, Pai. Nos desperta, Senhor, no Rio Grande do Sul, Senhor. Onde quer, Senhor, que nós estejamos, Senhor. Que nós possamos, Senhor, anunciar o Teu Evangelho com a nossa boca e também com as nossas ações, Senhor. Para que aqueles que estão olhando para nós, Senhor, possam ver, Senhor, verdadeiramente o Senhor em cada um de nós, Jesus. Muito obrigada pela Tua bondade e pelo Teu amor, Deus. Em nome de Jesus nós Te louvamos. Amém. Gente, por favor, por mais um instante, nós estamos nos encaminhando para mais o término de um grande culto, mas eu convido você comigo, orarmos pelo pai da Vanessa. Durante o culto ela mandou uma mensagem que ele estava se dirigindo ao hospital para internar, amputar mais um pedaço do seu pé. Então, curve a tua fronte aí, nós vamos orar uma vez mais aqui pelo pai da Vanessa. Querido Deus e Pai, como igreja unimos a nossa fé, Senhor, na certeza de que Tu és o mesmo Deus ao qual oramos no início deste culto, por tantos que necessitam de uma intervenção do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Também oramos agora em especial pela vida, Senhor, do pai da Vanessa, Senhor. Tenha misericórdia da vida dele, Senhor, da sua família. Deus, e assim, Deus, acalma o coração da tua serva Vanessa, Pai, que crê, Senhor, uma ação gloriosa da parte do Senhor nessa situação. Tu conheces o estado de saúde do seu pai, da sua mãe, Senhor, e Tu é poderoso para intervir. Assim, Deus, uma vez mais, como igreja, nós rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor possa intervir nessa situação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, oramos e cremos, Senhor. Para a glória do Senhor nós cremos. Amém. Amém? Agora sim, vamos então à nossa agenda.
Quarta-feira, nosso tempo de qualidade com Deus, jejum e oração no Google Meet. E eu convido a igreja a jejuar. Separe um dia da semana para jejuar. Aproveite quarta-feira, é o dia que nos encontramos no Meet para orar. Jejue. Meus irmãos, precisamos buscar a Deus. Não se conforme com a frieza espiritual. O frio é lá na rua. Se a gente não descuidar, ou melhor, se a gente descuidar da nossa intimidade com Deus, do nosso tempo de qualidade com Deus, nós vamos esfriar. Você esfria, se começa a colocar defeito na igreja, nas pessoas, se já não vem num culto, já não vem... Não se afaste de Deus. Busque a presença do Senhor. E isso é algo individual. Entra lá no teu quarto, fecha a tua porta, em secreto, ora ao Senhor, que em secreto vai ouvir, vai te responder. Busque o Senhor. Não espere que o pastor busque por vocês, eu oro por vocês, mas você precisa fazer a tua parte. Não deixe que a temperatura fria, a baixa temperatura lá de fora entre no teu coração. Porque depois que entrar, meu irmão, é difícil. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quarta-feira, então, nosso tempo de qualidade com Deus em 2 horários. Às 6h30 da manhã e às 21h39. 21h39 é para ficar na mente, não é 21h40, é 21h39. Aqueles que não puderem pela manhã, participem à noite, tá certo? Espero vocês. Domingo próximo, culto de ceia, celebração e ceia, 19h30. Hoje, em função da Copa, faltou bastante gente, né? Mas eu espero que no domingo que vem estejam todos aqui para celebrarmos juntos. E eu sei que estarão, né? Essa é uma igreja que participa. Convide alguém que é importante para você, para ouvir de uma preciosa, poderosa palavra de Deus. Tá bem? Vamos colocar em pé. Eu já vou impetrar a bênção apostólica agora, mas não saia antes da última canção, tá bem? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a preciosa comunhão do Espírito Santo, seja com você, com a sua família, com aqueles que vocês amam, hoje e sempre. Vocês digam amém. Vamos encerrar com esta canção. Obrigado porque você veio.